Olá, seja bem-vindo a mais um Fé e Ciência, o programa que discute a ciência, o programa que discute os limites da ciência, mas dentro de uma cosmovisão cristã. Somos a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, apresentando para você um programa que vai trazer mais questionamentos do que respostas. Fique conosco e aprenda um pouco mais sobre os dinossauros. Hoje o nosso convidado é o professor Dr. Marcos Eberlin, que há algumas semanas atrás trouxe uma palestra sobre dinossauros, Bíblia, história, ciência. Será que essas coisas estão todas interligadas? Eu quero começar já dando as boas-vindas para o professor Marcos. Seja bem-vindo, professor, é um prazer tê-lo aqui. Sobre o que nós vamos conversar hoje? Marcos, agora é um papo de Marcos com Marcos, né, Marcos? Pronto, tomara que o pessoal aguente dois aqui. Agora no novo formato podcast, né, pessoal? Marcos, tá vendo aqui tudo decorado, né? E eu tô cercado pelos dinos. Mas você é químico e agora gosta de... Eu que sou biólogo, eu é que tenho que dar atenção para esses animais e você agora que é químico tá dando atenção para eles. Como é que é isso? Marcos, eu sempre digo que a defesa do design inteligente... Para defender o design inteligente, você não pode ser só químico, não pode ser só biólogo. Sim. Você tem que ser um pouco de tudo, porque é uma defesa que envolve praticamente todas as áreas da ciência, filosofia, teologia. Exato, exatamente. Então eu era químico, agora... Você é um cientista da natureza agora. Não, agora eu virei um pouco de biólogo, cosmólogo, astrônomo. Outro dia eu falei assim, agora eu virei um pouco de cosmólogo e astrônomo, né? Tipo, Cosmólogos e astrônomos que não gostam muito da minha defesa anti-Big Bang. Você é astrofísico também. Astrofísico. Eu falei, ele é nada, o que é isso? Pô, o que é isso? Eu não falei que eu sou profissional, sim, né, Marcos? Sim. Amador. Sim. Mas leio demais sobre tudo isso, sobre os dinossauros, a biologia. Eu estudo biologia. Acho que eu estudo mais biologia hoje do que eu estudo química. Astronomia, o Big Bang, os modelos, as físicas. Mas eu fiz física, né, Marcos? Na química eu fiz 5 físicas, 3 cálculos. Na pós-graduação eu fiz 4, 5 físico-química. Na minha graduação eu também tive 1 ano de física, 1 ano de biofísica, 1 ano de química, 1 ano de bioquímica também. Então a gente está aqui meio que já sabendo o que a gente tem que conversar, né? E biologia também é uma ciência que se você pode estudar, você pode ler, né? Eu leio os livros, leio os livros do Michael Behe, que é um bioquímico. Exato. Toda a argumentação, quando eu paro lá em alguns temas que eu não sei muito bem, vou lá para os livros de biologia. Para voltar lá, né? Então, é um autodidata, né, Marcos? Que bom. Marcos, eu queria começar esse bate-papo aqui com a leitura... sobre dinossauros. Sim. Cuidado com o T-Rex aí, hein, Marcos? Não, ele... Tá quieto. Mas segundo o que você tem falado, eu não corro risco, né? Não, mas ele era vegano, né, Marcos? Bom, então tudo bem. Depois, eu posso um certo período na dele. história, que a gente não sabe muito bem, como a vegetação ficou... rara, né? Ele passou a comer, pode dar umas mordidinhas, dar umas mordidinhas. Então vou deixar ele um pouco virado para você, tá? Sim. Olha, um importante site de uma organização internacional que estuda meio ambiente, ecologia, diz o seguinte, olha, na escola, os livros didáticos e professores ensinam que os dinossauros desapareceram da face da Terra quando um enorme asteroide atingiu o planeta. Há cerca de 66 milhões de anos, uma enorme rocha vindo do espaço, de 12 quilômetros de largura, atingiu um local perto da península de Yucatán, no México, dizimando os animais pré-históricos, assim como 3/4 de todas as espécies da Terra. Mas cientistas alegam que o impacto sozinho pode não ter sido o único responsável. Marcos, foi isso mesmo? Foi um grande asteroide, eles desapareceram, quase toda a fauna desapareceu. O que você está estudando, lendo? E a tua palestra abordou essas questões também, Marcos? Sim, nós depois vamos passar alguns slides, os melhores. Certo. Não vou passar os 85, né, que eu mostrei na palestra lá
na Pinheiros. Só rapidinho, essa palestra está disponível para a gente ver, Marcos? Sim, olha, agora estamos no podcast aqui batendo um papo sobre ela, mas Marcos, você pode, todos que estão nos ouvindo e vendo, você pode acessar o site da palestra no canal da IPP canal TV. Da IPP TV, está lá a palestra. Maravilha. Os dinossauros na Bíblia, na história e na ciência. Certo. Já tem quase 10 mil visualizações. A palestra de Noé tem 230 mil visualizações. Está quase bom. Ganhando do Flow, olha aí. Que bom, que bom. Então, Marcos, esses dinossauros aí, 66 milhões de anos atrás, desapareceram. Ô, Marcos, eu cria nisso. Eu dava aula sobre isso, eu falava sobre petróleo, sobre os milhões de anos. Eu era um evolucionista, eu achava que a ciência tinha evidências de que realmente os dinossauros tinham extintos há 60 milhões de anos. Esse tal do asteroide que caiu aí. Sim. Mas parece que quando você começa a estudar um pouco mais, Marcos, você vai na história, vai na Bíblia, vai na ciência... Essa história fica parecendo muito mais uma história. Sim, sim. Quem é que viu esse asteroide caindo, né? Ninguém, né? Quem é que sabe que essa extinção de fato ocorreu? Matou todos os dinossauros e a vida continua na Terra. Muito estranho. Eu acho que essa é mais uma explicação ad hoc, né? Uhum. Aquelas coisas assim que sabe que o dinossauro foi extinto, não se sabe por quê. Extingue os dinossauros há 60 milhões de anos. Mas parece que os relatos da história de dinossauros continuam, Marcos. Até 1600, depois de Cristo, tem vários e vários relatos. Parece que a Bíblia diz que também os humanos conviveram com dinossauros. Deus fala, Jó, contempla um bimote, contempla o Leviatã. Mas a gente pode falar que eles eram dinossauros? O que a Bíblia fala sobre esse behemote e o Leviatã? Vamos passar, quando eu chegar na Bíblia, eu vou mostrar para você, começar pela história, pode? Pode, vamos lá. Depois a gente chega na Bíblia, a descrição dos bicho, animais. Do bicho lá em Jó 40 e em Jó 41, são dois bichos que não existem hoje. A descrição deles não bate com o que a gente conhece atualmente. E bate muito bem com o que a gente pensa que os dinossauros foram pelo registro fóssil, pelos ossos que eles deixaram. Essa questão dos fósseis também a gente vai abordar, Sim. Porque fóssil dá aí um programa bem legal, dá uma discussão muito boa sobre isso. Mas vamos lá, na história. Na história, vou colocar uma apresentação aqui, o Paquito, não, o Samuel, né, Samuel vai colocar aqui, a gente já tá chamando ele de Paquito, viu, Marcos? Você conhece o Paquito é de outro podcast, de outro não tão famoso como esse nosso aqui, pois né? Tá certo. Esse foi o título da palestra que eu apresentei na Escola Bíblica Dominical, na Presbiteriana de Pinheiros. Os dinossauros na Bíblia, na história e na ciência. Vamos começar na história. Eu peguei os melhores, é muita coisa, né, Marcos? Olha, eu poderia falar por horas e horas e horas. Primeiro, o que se sabe, dinossauro é um termo moderno. É o século XIX que ele foi cunhado, quando os primeiros ossos de dinossauros foram encontrados. Começaram a ser descobertos. Né? Acho que foi em 1845, eu nunca lembro o nome lá do biólogo naturalista que cunhou o termo dinossauro. É um réptil terrível. Sim. Mas, como eles eram chamados antes? Principalmente de dragões, monstros, dragões. A Bíblia chama de serpente. Né? Mas dragão... bota fogo pela boca? Mas nós vamos chegar lá no fogo pela boca. Você acha muito... Nossa, já pensou? Porque dragão a gente pensa que é isso, né? Pelo menos... Uma mitologia, né? Um dia eu estava numa palestra e ele falou assim, professor, tá bom, vou até aceitar que tinha dinossauro, mas que cuspia fogo! É meio complicado, né? Isso aí é mito, né? Mas vamos chegar lá, Marcos, olha. Tá bom. Você sabe, poxa vida, tem lendas de dragões por praticamente todo o globo. Civilizações, culturas que não se comunicavam. Olha, América do Sul, América do Norte, África, Ásia, Europa, né? Eu brinco que até na Oceania, né? Se a gente for lá na Groenlândia, alguém vai contar uma história de um dragão. Certo. E o pior é que o bicho tem praticamente as mesmas características. Essas descrições que você está falando da história são animais que, pelo que a gente está vendo aqui no mapa, são descrições em continentes muito diferentes, mas as descrições desses animais são de características semelhantes entre eles. Obviamente, já que eles foram extintos, a gente considera que eles foram mesmo, tá? A gente não tem certeza, mas eu acho que sim, né?
quando o animal é extinto, você fica com uma lembrança dele. Sim. E aí você começa a aumentar um pouco, a aumentar uns pontos. Mas, Marcos, praticamente o básico é o mesmo. Isso é um critério, inclusive, que o juiz usa em testemunhos. Se vai 4, 5 testemunhas e conta exatamente a mesma história, o que você conclui? Você está desconfiando disso porque parece que foi combinado. Combinaram. Exatamente. Agora, quando contam a mesma história, de perspectivas diferentes... Com pequenas variações entre essas histórias... Mas que o âmago da história é o mesmo, você fala, cara, de fato aconteceu. Okay. Porque se você combina, você não vai ficar mudando os detalhes, certo? E é isso que acontece. Olha o próximo agora, o Paquito. Passa o próximo para nós aí, Samuel. Ó, cara, sabe quem falou sobre os dinossauros? Carl Sagan. Sobre os dragões, né? A difusão dos mitos do dragão ou dos dragões nas lendas folclóricas de muitas culturas provavelmente não é acidental. Sabe quem disse isso? Carl Sagan. E você vê outras pessoas falando, se você entra na internet, viu, pessoal? Você vê pessoas falando, cara, provavelmente isso não é acidental. É muito, muito, muito difícil. Povos tão diferentes, tão isolados uns dos outros, contarem a mesma história. E aquele monstro do Lago Ness? Daqui a pouco nós vamos chegar lá que eu tenho uma foto dele aí. Isso também? Mas sabe o que o Carl Sagan falou? Então, sabe qual a explicação dele? Os nossos ancestrais, e nem ancestral humano, Marcos, passa pelo chimpanzé, passa lá acho que chega na galinha, né, Marcos? Os hominídeos mais primitivos. Não, 60 milhões de anos. Antes ainda deles. O hominídeo, 10 milhões, certo? Estamos mais perto, ok. Mais para trás ainda. Sim. Eles sim viveram com dinossauros. E a memória dos dinossauros foi evoluindo junto com eles, não foi perdida. Eles chamou de uma tal de uma memória evolutiva. Esse conceito de memória evolutiva dentro da biologia é muito utilizado para explicar, por exemplo, comportamentos que humanos têm e que são comportamentos muito parecidos com animais não humanos. O que explicaria isso? A tese mais naturalista, evidentemente, é de que essa memória evolutiva, de alguma maneira, vai passando de espécie para espécie até chegar na gente, repetindo certos comportamentos que são de animais não humanos. Já pensou 60 milhões de anos, uma memória de uma coisa que você viu, né? Nem é um comportamento, né? Eu acho que isso foi uma desesperação do Carl Sagan, né? Eu acho que é mais provável de que de fato eles viram esses animais. E por causa disso foi a descrição feita. Os homens modernos, inclusive, não é? O que é mais provável? Uma memória evolutiva ou que de fato a gente conviveu com os dinossauros? Aí eu vou deixar para o pessoal julgar, né? Não quero... Eu tenho minha opinião, é óbvio. Acho que você tem a sua também, que talvez nem seja muito concordante com a minha, né, Marcos? Pode ser que sim, por que não? Por que não? Mas... Eu acho que memória evolutiva não dá conta de explicar isso que você está falando também. Eu concordo com você nisso. A gente só sabe que nada sabe. Certeza absoluta a gente não tem de nada, como cientistas principalmente. Por isso que a gente faz ciência, né? Por isso que a gente debate, a gente tem embates. Por isso que a gente, quando uma teoria se estabelece, todo mundo tem que ficar tentando derrubá-la, não é? No fogo do debate é que as boas teorias. Marcos, mas aí a gente vai lá, tem mais evidências? O cilindro de Uruk, na Mesopotâmia, Marcos, olha, 3.000 ou 3.500 antes de Cristo, tem uma figura lá. Que figura é essa, Marcos? A figura parece ser de um animal com um pescoço muito grande, né, uma cabeça pequena em relação, um quadrúpede, né, 4 pernas lá. E cauda longa, né, Marcos? E me parece, além da cauda, me parece que o corpo também é bastante gordo, digamos assim, grande, né? E é um animal extremamente alto. Muito mais alto que uma girafa, por exemplo. Né? Dinossauro pescoçudo, Marcos. Não sei, talvez eles até lutassem entrelaçando seus pescoços. Né? Pode ser, né? Como a figura está mostrando. O próximo, dá uma olhada, Samuel. Olha só, vou passar... Cara, esse é um mosaico do Nilo da Palestrina, uma cidade no leste de Roma. Um período em que, Mediterrâneo, 100 antes de Cristo, que esse mosaico foi construído. Sim. Os dinossauros já estavam extintos.
Não tem nenhuma ciência para dizer como é que era o dinossauro, certo? Sim. Ele já não é um bicho totalmente desconhecido. Sim. Ampliar aquela região ali do mosaico, dá uma olhada, Marcos. Poxa, um bicho totalmente diferente de qualquer tipo de bicho que deveria estar vivendo naquela época. Que se conhece na época. Aí foram olhar, bate com esses nomes de dinossauros, esses biólogos caprichos. Eutitanossucos. Eutitanossucos. Inclusive, hoje se acredita que, de fato, eles tinham hábitos aquáticos, exatamente. A semelhança, eu não estou dizendo que né, Marcos? Mas vamos somando as evidências. Dá uma olhada ao próximo, Samuel. Olha aí, veja bem. Cara, essa eu acho que é o mais sensacional. Esse cara é um naturalista. Ele chama Ulisses Aldrovandus, um naturalista italiano, viveu na Bolonha, na Itália. Século XVII, né? 1640 ali. Em 3 de maio de 1572, sim. trouxeram para ele um animal, Marcos. Totalmente diferente de qualquer tipo de animal que era conhecido na época. Ele registrou o animal, ele deu todas as características, ele mediu, ele empalhou o animal e deixou exposto no seu museu particular. Sim. Muitas e muitas pessoas viram. Ele documenta, tem registros desse animal. Ele faz um desenho que nós já vamos mostrar, Marcos. Agora, o cara... Você acha que ele é criacionista? Ele estava querendo defender dinossauro naquela época? Pô, nem na Bíblia ele achava que tinha, tá? Porque depois que a gente descobriu o dinossauro, que a gente foi ler. Porque antes achavam que era um elefante, um rinoceronte, Sim, né? Um hipopótamo, melhor. Mas não bate com um hipopótamo. Sim. E ele vai lá e descreve. Olha só o próximo, Samuel. Cara, olha a descrição que ele faz. Ô, Marcos. Pá. Esse é o desenho que ele fez. Esse é o desenho do animal que foi levado para ele. O naturalista, um cara que sabe o que estava fazendo, Marcos. Ele não estava desenhando e ficou exposto no museu dele. Parece com um Tanistrofeus, alguma coisa assim. Sim. Olha o bicho, Marcos. É incrível, não é? Olha o próximo. Esse foi sensacional. Essa é uma pintura de 1562. Pieter Bruegel. É um quadro a óleo, um artista renascentista holandês. E esse quadro está retratado hoje lá, está exposto no museu em Viena. Chama O Suicídio de Saul. E a gente vê uns bichos ali no fundo, tá vendo? Sim, dá para perceber. Amplia aí, Samuel, na próxima pra gente ver. Olha só, cara, que bicho é esse, Marcos? Fala aí pra mim. Um brontossauro? Ô, Marcos, sabe o que eles falam? Não, isso aí é um camelo. Ele foi desenhar um camelo e não desenhou muito bem. Ô, Marcos, parece camelo pra você? Ele errou 3 vezes o desenho. Tem vários, tem mais pra frente. Aí a gente só ampliou 2. Não, volta pra trás, Samuca. Isso. Cara, pode, Marcos. Olha o pescoço. Sim. O pescoço esguio, retorcido. A cauda, ele tem cauda. Olha aqui, Marcos. Então, é uma prova? Absolutamente não, né? Mas é uma pintura de 1500. Coisa que faz a gente pensar. Por isso que eu falo assim, vai somando um pontinho, vai somando um pontinho. É aquelas coisas, como é que o cientista deve fazer? Eu tenho que pegar as evidências, certo? Sim. Estou falando da história. Será que o bicho foi extinto há 60 milhões de anos? A gente não devia ter lembrado do mais. Em 1500, ninguém sabia que os bichos teriam existido. Ele já tá até 1600, né, e tal. Tem um desenho dessas características. Né? Vê o próximo, Samuel. Aí você vai na Catedral Carlisle, na Inglaterra, o túmulo do Bispo Bell, 1465 depois de Cristo. Aí nessa catedral, o que nós vemos? O próximo, Samuca. Olha lá, olha só, Marcos, fica vendo. Tá vendo? Esse é o túmulo. Esse é o túmulo dele, do bispo. Tem uma incrustação ali com a figura de alguns animais no pé do túmulo. Tá vendo ali embaixo, assim, ó? Agora o próximo, Samuel, dá uma olhada. Ô, Marcos, tem uma figura de um morcego. Meio estilizado. Tem a figura de um cachorro, um peixe e um pássaro. O artista estava representando animais reais, ele não estava fazendo uma... Inclusive da época dele, evidente. Sim, ele não estava querendo fazer, assim, suposições, ilações sobre animais pretensos que talvez existissem na glória, né? Que ele acharia na Lua e Marte. Agora, olha só, o que tem também lá no meio? É um animal que
não se parece com os que a gente conhece hoje em dia. Um apatossauro, Marcos. Bate exatamente com a descrição de um apatossauro, não é? Olha, se a tese fosse que os dinossauros teriam sido extintos recentemente, ninguém ia contestar isso, né? Mas como foi milhões e milhões de anos com aquele asteroide lá, né, que matou tudo, né? 66 milhões de anos. Pô, devia ter... Eu fico achando que imaginação, né, Marcos? Pô, matou os asteroides... O asteroide matou os dinossauros, coitadinho, e sobrou ainda gente vivo, né? Devia ter matado todo mundo, né? O próximo, Samuel, dá uma olhada nesse, Marcos. Olha que sensacional. Samuca, ó, é um templo no Camboja. Sim. Foi construído no século... 12. Ô, Marcos, século XII. Um templo no Camboja. Eu acho que não tem ninguém lá defendendo o criacionismo. Tem. Ninguém leu na Bíblia e falou assim, um herege qualquer, agora eu vou fazer uma figurinha aqui para defender a Bíblia, certo? A Bíblia não é um livro lido naquela região. E também o cara não era do design inteligente, sim, não concorda? Certamente não. Ele também não queria... Ele nem sabia o que Darwin tinha dito, certo? Porque Darwin nem sequer tinha existido ainda, né? Exatamente. É 1859 que Darwin nasce. O livro dele, exatamente. Aí, veja só, Samuel, o que o cara pôs na... Olha o que se encontra, figuras incrustadas na parede, certo? E aí, o que você tem ali no meio, Marcos? Você tem um dinossauro com cristas na coluna bem evidentes, né? Não é, Marcos? Aí o cara fala assim, não, isso é um hipopótamo. Ah, para com isso. Amplia um pouco aí, olha só, cara, dá uma olhada. Exatamente. Você tem um animalzinho desse aí do lado, parece ser, Marcos, né? Olha aqui. Parece olha ser aqui, esse pessoal, aqui, olha né? aí. Olha aí, é um estegossauro. Um estegossauro. Olha aqui, olha, tem até... Aqui não apareceu esse negocinho aqui na cauda. Aqui, como é que chamam? Como que um biólogo ia classificar isso aí? Isso aí são projeções, né, para defesa que ele tem na cauda, né? Bichos sensacionais, né? Século XII. Vamos de passagem dizer, né? Coisas sensacionais. Século XII. Próximo, Samuel. Eu só tô pegando assim, eu tinha 80 slides na minha palestra que eu passei rapidinho. Então, se a gente ficar de cada um desses slides, a gente faz um podcast em cada um desses slides, né, Marcos? Sim. Yahoo, Marcos, são os aborígenes australianos. Sim. Você já participou de um congresso de design inteligente dos aborígenes australianos? Nesse evento eu não fui, eu fui no outro, fui no Você acha que os aborígenes australianos leram a Bíblia e viram que tinha dinossauro em Jó e começaram a desenhar a figura de dinossauro? Você acha que eles iam fazer um bicho que... qual a chance de acidentalmente eles desenharem um bicho que pareceria tanto com plesiosauro, né? Plesiosauro. Olha aí, Marcos, tem uma lenda lá de um bicho que eles dizem que viram, não é um bicho extinto, passado, que eles mataram, inclusive. Olha, tá vendo? Eles estão lutando. Estão caçando ali. É chamado de Yahoo. É um desenho que fizeram do bicho. Uhum. Você tem alguma dúvida de que bicho seria esse? Aí o pessoal chega para eles e mostra uma figura de um plesiosauro, pergunta, que bicho é esse? Yahoo. Mostra um bicho que eles não conhecem, um urso, um elefante. Fala, que bicho é esse? Não tenho a menor ideia. Mas o plesiosauro eles... na hora eles falam, é o Yahoo. Agora, tem uma pintura? Tem, mas tem muitos deles, nem as pinturas eles conhecem. Eles conhecem de contigo andar, né? Sim, as histórias que vão sendo contadas. Não, mas tem muitos deles que falam que viram. Olha o próximo aí, Samuca. Olha esse, cara. Esse aí é outro sensacional. É o Mokele. Esse é famoso. Esse é famoso. Tem documentário na TV, no Discovery, no History Channel. Os caras vão lá. Teve lá uma vez eu assisti um documentário com os nativos do Congo. Chegava pro cara perguntando, você viu o bicho? Vi. Como é que o bicho era? Assim, 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 assim. Descrevia um bicho. Perguntava para outro, como é que é? Viu o bicho? Vi. Pô, você percebe quando o cara tá mentindo, né? Pareciam muito sinceros para mim, Marcos. Eu não tenho certeza, obviamente, mas, não tá com cara do o cara que tá mentindo. Aí falava assim, o bicho é assim, assim, assim. Não, ele não falava igual. Ele dava outras características. Aí o cara que tava analisando falou, cara, a luz
Do que você está falando. Do direito, né? Das estratégias. Pô, os caras estão contando é verdade, vamos achar esse bicho. Olha como é que eles pintam o bicho ali, Marcos. Tá vendo? Sim. Pô, que bicho é esse, Marcos? Não é um animal conhecido, ou pelo menos... Dinossauro pescoçudo. Atual. Exato. Fizeram o mesmo teste, mostraram um urso para eles. Que bicho é esse? Não sabemos. Bicho que eles não conhecem, eles não identificam, não dá o nome. Mostra uma foto de um... Esse daí é um... Serópodes, né? Acho que é um brachiosauro. Eu falo, é o Mokele Bembe. Olha o outro, o Samuca, vamos pro próximo. Cara, é o Congamato, nativos do Congo também. Muitos relatos, Marcos, são muitos relatos, não é um cara só. Ó, um explorador também foi lá, descreveu no seu livro de 1932, os nativos descrevem um pássaro, um bicho, um réptil alado. E não é com pena, eles falam, é osso e pele. Não é um dinossauro, né, Marcos? Você sabe disso, mas eu tô pondo dinossauro aqui, englobando os terrestres, os que voam, os aquáticos, aqueles répteis todos. Porque, tecnicamente, dinossauro é só quadrúpede, réptil terrestre, né? Sim. Que, às vezes o cara fala assim, o professor Marcos disse que era um dinossauro, mas não era um dinossauro, né? Tentando pegar na semântica, aquela precisão científica que a gente escolhe, né? Mas... Tudo bem. Cara, esse daí tem muitos relatos. Outro dia eu estava assistindo também um documentário no Discovery. É uma região onde foi também? Acho que era Congo também. Não, é perto na Ásia, assim. Sim. Também relatos de um animal. O cara chega lá, como é que era o animal? Assim, 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 assim. Aí o repórter liga ao vivo ali na reportagem, liga para um paleontólogo e fala, olha, eu estou aqui, o pessoal está dizendo que viu um bicho assim, 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 assim. Muito legal, porque parece que eles são sinceros, relatam de forma diferente, mas essa é a consistência. Que bicho é esse que eu estou procurando? Aí o paleontólogo no telefone, ao vivo na entrevista, fala, você está procurando um dinossauro. Ele fala, um dinossauro, mas já foram extintos. Aí ele fala assim, mas o selacanto tinha sido extinto há 200 milhões de anos. Não é tão improvável assim, certo? Olha o próximo, dá uma olhada, Samuca. Cara, esse é demais. Esse é famoso também. É famosíssimo, esse não muito Marcos? famoso, muito famoso. Claro, pescadores japoneses de um navio pesqueiro japonês pescou um bicho que eles não sabiam o que era. Foram lá tirar um monte de foto. Marcos, depois falaram que isso daí era um tubarão. Cara, pescador sabe quando pesca tubarão. O que é um tubarão e o que não é tubarão, lógico. Pô, olha, dá uma olhada um pescoço desse tamanho. Tubarão. Aí falaram assim, não, fizeram uma análise da carne, a carne é carne de tubarão. Pô, Marcos, carne de tubarão, pô. Aí como é que você sabe qual era a carne do dinossauro se não era tão diferente assim, né? Porque dinossauro é réptil, né? Réptil, muitas vezes, você já comeu um lagarto? Eu ainda não tive a oportunidade de comer meu pai uma vez matou um lagarto, sabe aqueles que roubam ovo de galinha? Sim, e aí? Pra mim era galinha com frango. É um frango com peixe. O negócio assim. Consistência de peixe. Tem o gosto de galinha. Sim. Vai falar que é pela carne que era de tubarão? Ó, dá uma olhada, Marcos. Vocês tiraram um monte de foto. Samuel, mostra o próximo. Ó. Pô, que bicho é esse, Marcos? Pois é, né? Parece muito com o desenho que a gente viu alguns slides atrás, né? Ó, o navio japonês pesqueiro, 1977. Sim. Olha o próximo agora, Samuel. Rapaz, dá uma olhada. Ó, Marcos, fizeram o desenho do bicho. Comparar com tubarão é um exagero. Olha os ossinhos lá no pescoço, cara. Não tem... Das vértebras do pescoço. Não tem razão de se comparar com o tubarão. Agora o pior vem no próximo. Dá uma olhada, Marcos. Ó. Cara, fizeram um selo no Japão da descoberta, primeiro navio pesqueiro no mundo que pescou um animal diferente de tudo que se conhecia. Dinossauro aquático. Saiu no selo lá no Japão. Olha só o que os evolucionistas disseram no próximo, Samuel. Cara, essa acho que é a pior coisa de todas. Eu vi um site que estava dizendo assim, ó, isto não contrariaria a evolução.
a fósseis vivos como selacanto. Sim. Uma surpresa, sim, mas plenamente compatível com a teoria da evolução. Marcos, eu digo que a única coisa que evolui é a teoria da evolução, né? O selacanto era o ancestral, a forma transicional entre peixes e anfíbios. Sim, com características híbridas de aquático e terrestre. A barbatana era uma cauda mutante. Sim. Aparecia nos livros de biologia. Sim. Acharam o selacanto? Compatível, plenamente compatível com a teoria da evolução. Agora estão dizendo que se achar os dinossauros vai ser plenamente compatível com a teoria da evolução. Mas a evolução diz que os dinossauros evoluíram no quê, Marcos? Os dinossauros teriam originado as aves, né? As aves, eu digo, as galinhas, né? O canário, né? É dino que virou canário. Como é que fica então? Você vai no registro fóssil, você sabe muito bem, né, Marcos? Tem ancestral lá para dinossauro? Não Os registros são falhos em todos esses elos de transição, né? Você vai no registro fóssil, só tem dinossauro. Não tem quem gerou o dinossauro. Quem vem antes, né? E foram extintos num certo ponto, né? Acho que sim, né? Certeza eu não tenho, tá? Vou mostrar pra você um negocinho. Sim. Cara, se achar dinossauro, vai ser uma bomba atômica no colo de Darwin, não vai? O selacanto já levou a mudar muita coisa. Mas é o Pirula lá no podcast, né? O Pirula, nosso famoso amigo, é meu amigo, tá? Não tem nenhum problema com eu estudei com o Pirula no Mackenzie, fez graduação no Mackenzie lá. Afinal, a gente deu um abraço e tal. Somos amigos, mas amigos discordam, né? Sim, principalmente os amigos, né, Marcos? Não tem nenhum problema com isso. Aí ele falou assim: não, porque o selacanto mudou muito, né, Marcos? Mudou muito, né? De vermelho, de amarelo alaranjado para laranja amarelado. Pô, o bicho é praticamente igual. É lógico que ele muda, né? A gente sabe que mutações acontecem. Vamos supor aí 3, 4 mil anos na Terra, né? Ele tá mudando, claro. Olha o próximo, Samuca. Mostra isso aí, gente. É muito legal, né? Tá vendo essa ave, Marcos? Aqui agora que nós vamos chegar num ponto sensacional. Certo. Se prepare, gente. Não desligue sua TV. Pega uma pipoca rapidinho aí, um guaraná, tá bom? Sente-se que vai ficar emocionante o nosso podcast, Marcos. Os índios norte-americanos têm uma lenda lá, lenda, entre aspas, sobre uma ave que devorava homens. E eles descrevem o bicho. Marcos, índio norte-americano tinha acesso a registro fóssil? Conhecia livro de biologia? Não. E nem a Bíblia Sagrada. Eles falaram que catavam os ossos lá e que eles, com os ossos, eles começaram a descrever o bicho. Você acha que índio vai montar o osso e vai ficar especulando como o bicho era? Não. Com comprimento e tudo? O índio acha um osso lá, faz o quê? Faz uma ferramenta, né? Um colar, um adereço. Uma sopinha de ossos, qualquer coisa assim. Mas eles descreviam o bicho muito parecido com Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus, nada como um biólogo para falar o nome certinho, né, Marcos? Olha o próximo, o Samuca. Vai ficar legal, cara. Samuca, quanto tempo falta aí para a gente terminar o nosso podcast agora? Quanto? Então vai dar tempo para falar bem em detalhes. Marcos, em 26 de abril de 1890, um jornal do Arizona, esse Tombstone Epitaph, que é Tombstone, é o nome da cidade, é o diário da cidade. Sim. Relatou que 2 cowboys descobriram e derrubaram uma criatura, descrita como um dragão alado, que se assemelhava a um pterodátilo. Mas, Marcos, naquele tempo eles não conheciam, cara. 1890, os dinossauros começaram a ser descobertos em 1840, 1850. Cowboy conhece dinossauro, Marcos? Para com isso, né? Aí eles vão lá e descrevem o bicho, dão detalhes, fala como a largura, o comprimento, fala que tinha asa coberta por pele, ossos, vão descrevendo. Pela descrição dos cowboys, esse bicho aqui, como é que você fala? Quetzalcoatlus. Olha o próximo, Samuel. Saiu no jornal, Marcos. Tá lá reportado. Strange Winged Monster Discovered. E foi morto e tal, tá lá no jornal. Tem gente que fala assim, não, é a cidade querendo se promover. Aquelas teorias da conspiração que depois aparecem tentando desqualificar o achado. Eu tenho certeza, se eles acharam o bicho, que isso daí não foi uma invenção. Não tem, pode ter sido uma invenção, mas tem que pesar as evidências, certo? Olha o próximo, Samuca, dá uma olhada, gente. Aí, Marcos, outro dia eu tava na internet
e vê esse vídeo aí. Dá uma olhada aí. Vamos, gente. Vamos dar uma olhada. Passa aí pra nós. O Samuca. Cara, dá uma olhada, Marcos. Olha aí. Vocês estão vendo, gente, o bicho voando? Faz uma acrobacia, continua voando e desaparece. Marcos, esse vídeo foi postado em 2016. Tá na internet até hoje. Aí você vai nos comentários. Cara, tem gente que fala, peguei esse vídeo, coloquei nos meus sistemas aqui, analisei pixel por pixel. Estratégia por estratégia de análise de vídeos para ver se é fake ou não, se é montado ou não. Não achei evidências nenhumas. O cara faz 100% original. E tem nada vários de fake e vários. news. Nada aí de fake um monte news. de gente comentando, fala assim, meu pai lá no Arizona, no Texas, em Utah, tem um monte de gente que relatou ver pássaros alados muito parecidos. Eu tenho certeza que esse vídeo é real, não é. Mas a análise técnica e vários relatos de análises técnicas não conseguiram detectar nada de fake. E parece muito real, não parece, Marcos? De fato, eu não conhecia o vídeo e fiquei muito curioso em ir atrás de informação sobre isso. Pelo menos isso, né? Que é a função de cada um de nós, ir atrás da informação, checar as evidências, analisar as evidências. Olha só, o formato do corpo, o formato da cabeça, a suavidade, a maneira como bate as asas, né? Se fosse mecânico, né? Você sabe que os engenhos mecânicos não tem essa suavidade de movimento como o corpo humano tem, né? Ele vai São mais brutos, né? É descontínuo o movimento. Sim. Os robôs são assim, até hoje. Então imagina fazer uma... Aí, Marcos, tem essa foto na internet, cara. Olha aí, cara. No jornal, a foto do pessoal lá, né, que diz que derrubaram. Sim. Aí quem me mostrou essa foto aí, crédito é Elissa lá de Guarapuava, né, Elissa? Pô, não conhecia essa foto, mas quando eu li essa foto, cara, é uma foto antiga. Aí o pessoal fala assim, Photoshop. Pô, Marcos, quem que é o infeliz que teve tanto trabalho em fazer um Photoshop? O pessoal analisa a foto. Outro dia eu vi uma análise da foto, o pessoal que analisou falou assim, olha, tem 30% de chance de ser verdadeira. 70% de ser fake. Eu fiquei imaginando, por que 70% de ser fake e 30% de verdadeiro? Porque, primeiro, todo mundo acha que é fake mesmo, certo? Você já vai com o pressuposto que é fake. Lógico. Agora, quando você acha que 30%, mesmo com todo esse pressuposto, uma foto absurdamente improvável como é essa foto, e você achar que tem 30% de validade, eu falei, opa, cara, eu já fiquei como desconfiado. Falei, será que é real? Já pensou se for real, Marcos? Entendeu? Eu vejo assim, é um pouquinho, é uma gotinha, uma gotinha, né? Isso põe um ponto de interrogação em tudo que está sendo dito. E não há problema nenhum em colocar esse ponto de interrogação. Quem não gosta de ser questionado é quem tem as suas próprias verdades e não tem coragem de colocar essas verdades à prova. E se acharem, vão dizer que é plenamente compatível com a evolução, né, Marcos? Ou outro, dá uma olhada, Marcos, dá uma olhada na próxima. Cara, tem outra foto também da mesma região. Olha aí, cara. Será que... Você acha que é fake? Sabe o que o pessoal faz também? Eles analisam o bicho à luz da morfologia que o bicho tem. Sim. Se alguém vai fazer um animal fake, é muito difícil ele fazer igualzinho, porque ele não conhece. Ele teria que ter acesso à literatura, ser um paleontólogo. O pessoal vai e fala, cara, olha, os dentes estão na posição certinha. O osso está na posição certinha. O osso, a proporção bate, os pelos, tudo que a gente acha que um bicho desse deveria ter, está lá. Então dá pra gente ter uns elementos. Olha o outro, então. Veja o próximo agora, Tem essa foto muito contestada na Guerra Civil Norte-Americana, Marcos. Tá lá o bicho no chão, tá vendo? Até você encontra na internet, o pessoal fala assim, Photoshop. Ô, Marcos, Photoshop é coisa moderna, essa foto é muito antiga, a gente sabe que ela existe já há muito tempo. Olha o próximo, dá uma olhada, Samuel. Cara, foram comparar
as características morfológicas do bicho no chão, com isso daí é um esqueleto, né? Também acho que é um pterossauro, né? Sim, sim. Olha lá, cara, até aquele detalhezinho assim daquele ossinho que sai do olho. Certa crista que tem ali. Tá lá, crista, o nariz ali, né? As narinas dele, tudo, bate as proporções, tal. Quem que é o louco que fez esse negócio, né? E num tempo em que você não tinha todos os recursos, essa foto já é conhecida há muito tempo. Vamos pro próximo, Samuel. Tem bastante coisa. Agora na Bíblia, Marcos. Vamos falar da Bíblia? Mas você é cientista e cientista pode falar da Bíblia? Claro que pode, Marcos. Você sabia que 90% dos ganhadores de prêmios Nobel eram homens que criam em Deus e 67% deles cristãos que criam na Bíblia? Isso não atrapalha a realização da ciência? Parece que ajuda, Marcos. Ajuda. Eu tenho uma frase minha, né? Cientista bom é cientista ateu, Marcos? Se for considerar os prêmios Nobel, parece que não. 90% dos prêmios Nobel, mas 67% de cristãos, 22% de judeus. Olha, muitas descobertas científicas foram feitas à luz da Bíblia. Muitas teorias equivocadas poderiam ser eliminadas à luz da Bíblia. Quando Darwin fez sua proposta, está escrito lá, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não tendes lido que desde o início os fiz macho e fêmea, homem e mulher? O que o cara podia falar? Darwin, você me desculpa, mas sua teoria não bate com a Bíblia. E tá errada. O que a gente descobriu hoje? Tá errada mesmo. O Big Bang criou o universo há 3,8 bilhões de anos. Tá escrito lá porque ele falou em Salmos 33:9 e de pronto tudo foi criado. Sim. Porque ele criou o universo com o sopro da sua boca. Pela fé entendemos que o que é visível foi feito do que não se vê. Que os mundos foram criados pela palavra de Deus, não é? Então, se eu uso esse princípio bíblico, o cara vem me contar uma história que uma lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de bilhões e bilhões de anos, o universo foi se estruturando de uma nuvem gasosa em expansão, que eu falo, cara, tá errado. Mas isso não tem comprovação científica dessas coisas? O Marcos, mas eu estou dizendo assim, eu uso a Bíblia como um guia para avaliar as teorias. Agora, eu não vou usar a Bíblia para descartar a teoria. Eu já sei que ela tá errada, tá? Então, o que eu posso fazer? Cara, eu vou descobrir evidências contrárias. Eu não vou comprar a teoria e vou com a ciência, refutar aquela teoria. Eu já sei que ela está errada. Você está dizendo que você usa a ciência para descartar a própria ciência? Sim, claro. Como um guia para fazer ciência. Eu tenho um podcast também, né? Que é o terceiro melhor, né? Esse aqui é o segundo, né? Certo. O do Arival é o primeiro, tá? Lógico, Arival Cast é o melhor, né? Depois tem o nosso aqui, depois eu tenho o meu, né? Tá bom. Eu falo, olha, é um podcast que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. Por quê? Porque a nossa experiência repetida e continuada ao longo da ciência, toda vez que teve um embate entre a Bíblia e a ciência, quem ganhou o embate, Marcos? A Bíblia nunca perdeu um. Mas e o cientista que não acredita na Bíblia, Marcos? Tudo bem, ele pode fazer, ele vai perder tempo com a teoria errada. Como estou perdendo tempo, 150 anos com Darwin, certo? Darwin, ok. Perdemos tempo com o Big Bang. Quantos recursos foram investidos? Mas, Marcos, a teoria do Big Bang foi idealizada por um crente da Bíblia. Marcos? E daí? Não, o cara é crente e isso lhe dá autoridade para escrever para idealizar uma teoria errada. É porque a teoria diz que tem um início, eu vou acreditar na teoria? Marcos, a gente faz o mesmo erro que os evolucionistas fazem com a evolução. Eles gostam da evolução e defendem a evolução porque gostam dela. Eu vou fazer a mesma coisa, vou defender o Big Bang porque eu gosto do Big Bang? Então, não. Então o que você está falando... Quem é que propôs? Se ele era teólogo, se ele era cientista, se era cristão, se era budista, isso para mim é indiferente, Marcos. Mas então... Eu tenho que ver se a teoria bate com os fatos, certo? Ô Marcos, o que você está falando então é que o cientista tem uma convicção e o trabalho dele é para ratificar a convicção dele? Não, absolutamente não. Na ciência eu só sei que nada sei, certo, Marcos? E eu vou seguir os dados. Mas peraí. Agora, se eu tenho uma Bíblia que eu sei que é absolutamente a referência de verdade, eu posso abrir a Bíblia, não posso? Pode. E quando chega uma nova teoria, eu olho a Bíblia e falo, já sei que essa daí está errada. Agora, eu não vou falar assim, gente, estou usando a Bíblia para dizer que ela está errada. Eu sei que ela está errada, eu não vou gastar tempo... Eu nunca trabalhei com evolução química.
Eu nunca gastaria meu tempo com evolução química. Eu nunca trabalhei com evolução bioquímica. Por que eu não vou gastar meu tempo? Se eu fosse cosmólogo, eu nunca estudaria o Big Bang. Sim. Porque eu estaria perdendo meu tempo com o Big Bang. Sim. Eu estou te perguntando isso, Marcos, porque há algumas semanas atrás você participou aí de um debate muito importante, que ficou muito famoso nas redes sociais, no YouTube, com relação à questão do modelo. Sim. Eu tenho um modelo que explica essas evidências que eu tenho. Mas o modelo não dá conta de explicar tudo. A boa ciência refaz o modelo, a boa ciência adapta a evidência, ou a boa ciência procura um novo modelo que explique o que o antigo modelo ou que o modelo mais usado não está explicando? Olha, a gente pode fazer qualquer uma dessas três coisas, certo? O que nós temos que ver é como é que os dados estão, o que é que os dados estão nos falando e como o modelo está se comportando. Os dados corroboram o modelo? Quando os dados, o modelo pode ser adaptado aos dados, podemos adaptar. Mas não tem nenhum problema. Adaptar o modelo? Por exemplo, o modelo me diz que estava me prevendo que o universo tinha sido formado há 12 bilhões de anos. Eu vou lá e descubro que é 13, e ainda consigo, dentro do modelo, adaptar o modelo para explicar que é 13, tudo bem, não tem problema. Okay. Enquanto o modelo atômico explicava todas as coisas, eu fui fazendo adaptações, certo? Sim. Agora, quando chega no modelo atômico, eu vejo que o oxigênio não tem 2 elétrons desemparelhados, como o modelo previa, né? Todos os seus elétrons emparelhados, ele tem 2 elétrons desemparelhados. Eu vou dentro do modelo e torturo o meu modelo, e ele não consegue explicar aqueles 2 elétrons desemparelhados. O que eu fiz? Você tem que abandonar o modelo. É assim que se faz em ciência. Mas isso... Aí, quando você chega no Big Bang e vê que o universo está pronto, e ele é jovem, o que eu faço com o meu modelo? Do lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, que o universo se expande, a matéria se estrutura, começa a formar uma nuvem gasosa, que forma... Abandono. O modelo do Big Bang foi ferido mortalmente. É isso que eu estou dizendo. Mas o cientista... Aí você tem que abandoná-lo. Não tem jeito. Mas o cientista não tem um compromisso com esse modelo? Por isso ele não abandona? Quem tem não solta nem... Né? Você acha que você vai convencer o pastor Arival que o Palmeiras não tem mundial? Aperta ele na parede, ele nunca vai dizer que não. Mas isso é fazer ciência, Marcos? Não, Marcos, a gente tem... o que nós estamos vendo hoje? Por exemplo, o darwinismo faliu, certo? Certo. Claro que faliu. Mas eles têm um melhor modelo. Para eles é o melhor modelo. Eles têm o melhor. Para eles o Sacani, sabe o que ele falou lá no podcast dele? Do programa próprio dele. Ele disse assim, sabe por que o James Webb não refutou o Big Bang? Porque o Big Bang é o melhor modelo que a gente tem para explicar o universo. Qual é a conclusão que eu tirei? Não é o melhor. Eu falei para ele, o Sacani, você não abandonou porque é o único que você tem. Ah, não, eu tenho outros, mas ele está preso no Big Bang. Está todo mundo preso no Big Bang. Então, o que acontece? Mesmo ferido mortalmente, eles não estão abandonando, eles ficam com zumbi. Hoje o Big Bang é um modelo zumbi, morto-vivo. Por quê? Porque se ele abandona o modelo do Big Bang, o que ele vai ter que assumir? Que o modelo, o melhor, qual é o melhor? Um universo feito jovem, feito pronto, qual é o melhor modelo? Não tem forças naturais com esse poder. Sim. Ele foi criado. O universo foi criado. Do jeito que ele é. Sim, o modelo bíblico. E você acha que eles vão abandonar o modelo naturalista para aceitar o modelo bíblico? Nunca. Mas isso não é boa ciência, isso é péssima ciência. É a ciência que o Pirula tentou defender lá, a ciência que só pode apelar para causas naturais. Sim. Né? Então chega lá o morto estendido no chão, foi um acidente. Eu não posso apelar para homicídio, entendeu? Eu só posso apelar para causas naturais. Sim. O cara tá lá, atiraram nele, cortaram o pescoço, tá ter todas as evidências de um homicídio, mas eu só posso apelar para causas naturais. Se eu tô comprometido com o modelo e não quero abrir mão do modelo, eu vou tentar uma explicação dentro do modelo. A história do modelo, né, Marcos? Assim, o que você faz com o modelo? Eu acho que o modelo ele pode ser preservado com frente aos novos dados, sim.
Desde que você consiga, dentro do modelo, adaptar esse novo dado. E que esse novo dado melhore o seu modelo. Sem problemas. Agora, quando eu chego no oxigênio e vi que tinha 2 elétrons desemparelhados, eu abandonei o modelo das camadas. Né? Porque o modelo não dá conta de explicar essa realidade do oxigênio, por exemplo. Aí fui para o modelo dos orbitais moleculares em química, certo? Que aí apareceram os 2 elétrons desemparelhados. Eu troquei de modelo. Não é o modelo das camadas, passei para o modelo dos orbitais moleculares. Tá na hora da gente fazer a mesma coisa. Quando o modelo não consegue mais explicar os dados, se abandona. Não dá mais para adaptar. Eu estou dizendo que a gente está adaptando o modelo do Big Bang adaptamos o modelo do Big Bang com o sumiço da antimatéria. Foi a simetria. Sabe o que eles falam? De tanto aniquilar, sobrou. Mas o aniquilar sobra? Não sobra, né, Marcos? Se tá aniquilando, vai sobrar... -1. Quantas vezes você tem que fazer o -1 até sobrar alguma coisa? Não tem como fazer isso, pô. Por isso que eles falaram, sobrou matéria, de tanto aniquilar. Aí a antimatéria sumiu, metade do universo some. Aí eles vão pegar... Como é que formou a estrela? Não tem gravidade suficiente para atrair uma massa com matéria só. É a antimatéria. Antimatéria é o quê, Marcos? É um saci pererê científico. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu, né? Não tem nem partícula fundamental para o negócio. Agora antimatéria com matéria aglomera a matéria para formar estrela, porque estrela você tem que comprimir um monte de matéria. Mas não dá ainda, nem com a matéria, com a matéria escura. É onda de choque. Deu uma forcinha extra. Onda de choque é a explosão de estrelas. Então o único modelo que usa estrelas que ainda não existem para explicar a existência delas mesmas. O nascimento de estrelas. A poeira cósmica também ajuda. Poeira cósmica é a explosão de estrelas, de geração em geração. O que teria sobrado depois dessas explosões. De muitas gerações de estrelas. Aí as galáxias estão se separando, afastando no mais longínquo do universo com uma velocidade maior do que a velocidade da luz e que a gravidade não podia agora mais deixar elas se afastando. Então existe... a energia escura. Pronto. Olha quantas recalchutagens já tinham sido feitas, né? Tem que fazer um monte de adaptações, vez após vez. Agora, Marcos, eles estão num beco sem saída. Não tem como mais salvar o modelo. O universo é jovem. Foi formado pronto, as galáxias estão massivas e estruturadas. Não dá para pôr uma galáxia para se formar antes do Big Bang, certo? Sim, lógico. É o que eu estou falando. O universo, o modelo do Big Bang foi ferido mortalmente, até que enfim. Como nos elétrons do oxigênio, quando a gente mudou de modelo. De camada. Então, o sacane, né? Não dá mais para remendar. Até o sacane está fazendo uns programas novos agora, e o pessoal está falando, Marcos, olha lá, parece que ele se converteu. Ele está falando assim, veja bem, entendeu? Ele já está bem mais light em relação ao modelo, né? Samuca, como é que nós estamos de tempo aí? Isso, fala aí. 8 minutos. Muito bem. Na Bíblia, vamos falar um pouquinho? Vamos falar. E aí no outro nós vamos falar na ciência, tá bom? Tem mais um podcast, viu, gente? Segura aí. Vamos na Bíblia, dá uma olhada aí, Samuel. Cara, Marcos, Gênesis 1:25, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou muito bom. Quando é que Deus fez os dinossauros? Eles evoluíram, como os evolucionistas teístas dizem? Não, ele fez de acordo com as suas próprias espécies. Espécie na Bíblia, o que é na biologia hoje? O conceito de espécie surgiu lá no século XVIII, talvez, se não me falha a memória, com Linneu, quando ele começa as primeiras classificações e tal. Certamente o conceito biológico, o conceito científico de espécie não é o conceito da Bíblia. O Michael Behe, no seu livro A Evolução de Darwin, ele vai argumentar que espécie... Na Bíblia tem muito mais um conceito muito mais amplo de seres vivos. Talvez famílias. Talvez ordens, né? Família, tem ali uma possibilidade. Mas o Behe vai falar em famílias. Famílias. Quantas famílias de dinossauros nós conhecemos? Aproximadamente 60. Sim. E a gente vai no registro fóssil, o azulzinho aí, são o que a gente detecta. Só membros das famílias.
essas junções aí seriam a diversificação, né? Porque começou de um só, certo? Sim, o ancestral comum, inclusive, esse é um dos pilares do darwinismo, que é o ancestral comum. Aí ele vai se diversificando, ramificando. Tem algum dado das ramificações? Nenhum. Não, só tem o dado do final das... Nem do ancestral comum tem. Sim. Só tem dos bichos vivos mesmo. Sim. Parece que bate com a Bíblia, não bate? Ele fez segundo as suas famílias. Ele fez os dinossauros. Antes de fazer não tinha nada, nunca vai ter registro. Que dia que ele faz os animais na criação? No sexto, junto com os homens? Exato. Vê o próximo agora, Samuel. Aí tá escrito... então, o que aconteceu, Marcos? O que aconteceu, Marcos? Adão e Eva conviveram... Viram dinossauros ali. Tá com ciúmes, né? Eu também, viu? Pô, lá, bicha. E aí tinha o que também lá? Tiranossauro Rex. T-Rex vegano, Marcos. Porque a Bíblia diz que todos os animais e o homem, antes da queda, eles eram... Vegetarianos, né? Comiam plantas, Marcos. né? Inclusive, pelo relato bíblico, as plantas foram dadas para... O T-Rex aqui, aí, gente. Vamos amigo, pegar aí o meu amigo. Seu amigo. O T-Rex ali, ó. Vegetariano. Vegano eu não sei, talvez pudesse comer uns ovinhos. Né, pode ser, talvez. Mas vegano, né? Porque agora virou minha marca registrada, né, Marcos? Então, Marcos, deixa eu fazer uma pergunta interessante. Todos os fósseis de crânio de Tiranossauro Rex, esses crânios dele apresentam dentes muito proeminentes, pontiagudos, afiados, serrilhados. Para que uma dentição dessa, se ele vai comer uma comida mais macia, entre aspas, do que carne crua na época, por exemplo? Marcos, leão, quando você trata os leões desde pequenininho com vegetais só, cenoura, frutas, quando eles ficam adultos, eles nem sequer aceitam carne. Tem experimentos que já foram feitos com leões. Leões comendo vegetais desde eu tenho umas fotos, tudo, os experimentos. Urso panda. Você vai olhar o urso. Se o urso panda for extinto, se encontrar o fóssil do urso panda, você vai falar que ele é carnívoro. O urso panda come o quê? Ele come bambu. Bambu. Ele se alimenta de morcegos bambu. Comem frutas, eles são assim também. Então eu acho que a dentição não é um bom guia. Deus pode ter preparado eles para eles se tornarem carnívoros depois também, não pode? Isso é uma questão, inclusive, que você aborda no seu livro Antevidência. Sim, né? O cara... No sentido de que os seres estavam preparados para o que poderia acontecer no futuro. Sim. Então não é porque ele tem dente... Alguém viu ele comendo carne? Alguém tem algum vídeo aí de T-Rex comendo carne? Mas também não tem dele comendo planta. Mas então vamos falar que pelo menos as evidências são neutras? Eu não tenho absoluta certeza. Ninguém tem absoluta certeza. Agora, Marcos, todos os dinossauros super carnívoros já encontraram restos de vegetais nos seus estômagos. E não é um bicho que ele comeu que estava comendo vegetal, é vegetal só. Folhas. Mas o vegetal... E concluíram que eles eram herbívoros. Sabia que praticamente todos os supercarnívoros já não são mais considerados supercarnívoros, são considerados hoje herbívoros? Eu tenho os artigos. Mas vegetal, Marcos, vegetal é muito mole, Como é que isso fossiliza? Porque eles são muito recentes, né, Marcos? Tá junto lá. Você vê a mineralização foi extremamente rápida no dilúvio, né, Marcos? Senão, lenta, gradual e sucessivamente, não daria para acontecer isso, certo? Aí, um primo do dinossauro, outro dia saiu um artigo, o primo do T-Rex era... herbívoro. Vegano. O T-Rex é gordo. Aí disseram que ele era lento. Então, bicho lento, com bracinho, esse aqui tá muito grande, né? Esse bracinho aí... É bem menorzinho. É bem menorzinho. Não tem. Mas o braço superior é muito menor. Então, disse que ele era lento. Se ele fosse carnívoro, o máximo do máximo que ele poderia ser carniceiro, né? Ou detritívoro. Necrófago, né? Como os urubus. A dentição dele diz que é uma mordida terrível. Tem vários artigos dizendo que pela arcada dentária a mordida não era tão forte. Os dentes não são muito bem suportados na arcada dentária. Se ele desse uma mordida, o que ele ficaria? Poderia quebrar os dentes, então? Não, ficaria salvo. Por quê? Ficaria banguela.
Tá, eu entendi. E Banguela não vai pro inferno, né, Marcos? Olha, você que entendeu essa participação teológica do Marcos, entendeu? Procura isso na sua Bíblia, tá? Não haverá choro... nem ranger de dentes. É isso, Marcos. Tá certo. Então, vamos falar assim, pelo menos ninguém sabe, certo? Saber, ninguém sabe. Ninguém tem vídeo dele comendo carne nem comendo vegetal. Pô, mas se você encontra restos de vegetais no seu estômago, pô, para com isso, né, Marcos? E praticamente todos os supercarnívoros, tá lá, todos os supercarnívoros, tem um artigo, eram herbívoros, com exceção do T-Rex. A exceção do T-Rex, por que eles querem pôr o T-Rex na exceção? Porque também é a nossa cultura hollywoodiana, né? Já colocou espaço, o Rex lá em cima. Aí, pô, o primo dele é herbívoro, a dentição é fraca, ele é gordo, lento, no máximo seria um necrófago. Parece que a minha tese está mais forte, né? Está. Sobre a tese do Marcos... a gente vai conversar no próximo podcast. Agora a gente abordou questões relacionadas à história. Começamos a abordar sobre dinossauros e Bíblia. Então eu queria convidar você a assistir o nosso próximo episódio, em que vamos abordar mais as questões do dinossauro e a Bíblia, e questões do dinossauro e a ciência. Aí a gente vai ter bastante coisa para ver. Marcos, muito obrigado. Espero contar você com o próximo episódio. Gente, muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todos vocês.